Faço parte da Macrocela Vida, sou liderado do Nobu, da Métier. E eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu queria pedir a vocês a atenção, pedir a vocês o silêncio. E queria convidar vocês, primeiramente, a se colocasse a mão no ombro do seu irmão. Colocar a mão no ombro do seu irmão e dar uma sacudida nele assim, sacode ele um pouquinho. Fala para ele assim: olha, o pastel estava bom, mas o melhor ainda está por vir. É a presença de Deus, amém? Eu queria compartilhar uma palavra, está em Lucas 23, versículo 32 em diante. Tem um título como Jesus é pregado na cruz. Amém? Eu vou começar a ler aqui. Aí fala assim no versículo 32. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, e ali o crucificaram os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: a outro salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmão? Queria que você curvasse sua cabeça para a gente fazer uma oração. Pai, te graças te dou nessa hora. Pai, te agradeço, Deus querido, por esse evento. Pai, Macrocela Vida, Pai, que tem sido uma arma celestial, ganhadora de almas e vidas para ti. Pai, queremos te agradecer pela vida de cada um que está servindo, pela vida de cada um que é aqui presente, Pai. Pai, eu rogo, Senhor Deus, por mais que o Senhor está preparando corações, Pai. O Senhor está visitando cada vida, Pai, pessoalmente, ó Deus querido, nesse dia, Pai. Que queremos ver, Senhor Deus, o impactar da tua glória, Pai. Queremos ver, Senhor Deus, Pai, vidas quebrantadas pelo teu amor, e Pai, crendo, Deus querido, Deus amado, que o mover está por vir, Pai. Pai, te agradecemos, ó Pai, no poder do nome de Jesus. Amém, irmão? Pode se assentar. A gente muitas vezes a pergunta nossa do mundo é assim: onde está Deus? Porque no mundo tem destruição, no mundo tem estupro, no mundo tem aborto, no mundo tem violência, no mundo a gente vê, esse dia para trás a gente viu na televisão um cara que matou várias crianças, e a gente vê tanta violência e fala assim: cadê Deus? Onde está Deus? Existe Deus realmente? E existe uma historinha que responde essa pergunta da gente. Por que se Deus existe, por que tem tanta violência? Existe um rapaz que ele era cristão, e ele estava cortando o cabelo, e o cabeleireiro chegando para ele e falou assim: olha, eu não acredito em Deus, porque tem tanta destruição, tem tanta violência no mundo. Eu não acredito, se Deus existisse, não teria essas coisas. E ali o cristão falando com o barbeiro falou assim: olha, eu não acredito em cabeleireiro, eu não acredito em barbeiro. Eu falei: por que você não acredita? Eu falei: não, porque tem tanta gente aí que tá de cabeludo aí, tanta gente barbuda aí, né? Se tivesse barbeiro, cabeleireiro, que as pessoas não estariam daquele jeito. Aí aquele homem falou assim: não, mas eles estão assim porque eles não vêm até mim. E ali aquele cristão fala: o mundo está assim porque o mundo não se achega a Jesus. O mundo está assim porque o mundo não se chega perto de Jesus, não quer um compromisso com Jesus, não quer receber uma palavra de Deus, não quer abrir o coração para o Senhor morar. Por isso que o mundo está assim, cheio de destruição, violência. E aqui a gente vê homens, como na Bíblia a gente acabou de ler, no versículo 32, fala de dois malfeitores, dois homens salteadores, dois homens que eram ladrões, né, que estavam ali indo junto com Jesus a ser crucificado. A gente sabe muito bem, na palavra de Deus fala que todo pecado tem salário. Em Romanos 6, 23 fala assim: o salário do pecado é a morte. E esses homens aqui estavam recebendo o seu salário, que era a morte, consequentemente a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E ali eles, vindo junto com Jesus, eles foram para um lugar chamado Caveira, Gólgota, que era um lugar ali onde os romanos crucificavam pessoas publicamente para servir de exemplo. E ali a gente vê que eram homens pecadores, eram homens ali que
cheio de pecado, ladrões, homens que não tinha mais solução de vida para eles, que eles já estavam sendo mortos, já estavam ali sendo crucificados. Mas existia um homem que estava com eles, um homem que estava morrendo por outra causa. Existe um homem ali que estava morrendo diferente. Ele não estava morrendo por salário de pecado, ele não estava morrendo por colher uma consequência, ele não estava morrendo por isso. Existe um homem ali que estava morrendo, e esse homem era Jesus. E Jesus estava ali naquele lugar ali, e Jesus chega e fala assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Foi esse versículo que ganhou meu coração. Foi esse versículo que me atraiu com um amor assim, sobrenatural, que quando eu vi Jesus ali naquela cruz ali, de braços abertos, chegando e falando assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Aquilo quebrantou meu coração. Aquilo um dia me levou ali a sentir um amor ali que o mundo não me dava. Me levou a ver um amor ali que o mundo não podia saciar esse amor. Que era o amor de Jesus falando: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Pai, perdoa eles, porque eles zombavam de Jesus. Eles ali mataram Jesus, crucificaram Jesus. E Jesus ali foi como um cordeiro mudo. Ele foi ali calado até a cruz. Ele foi ali sem palavras, ali sendo humilhado, sendo torturado, não falou nada, ele somente se calou, ele somente fechou a sua boca ali e abriu, e as poucas palavras que Jesus disse na cruz foram palavras de perdão, foram palavras de amor, foram palavras ali que o mundo não nos tem dado. O mundo não tem essas palavras pra gente. E ele fala: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Eu fico imaginando a visão de Jesus. Jesus estava angustiado, porque ali há pouco tempo ele tinha sido interrogado por Pôncio Pilatos. Ele estava ali no meio interrogado ali. Ele estava angustiado porque aquela mesma multidão, aqueles mesma multidão que um dia chegou até Jesus e falava hosana nas alturas, aquela mesma multidão que adorava Jesus, que se alegrou com a multidão, com a multiplicação de pães, com a multiplicação de peixe, aquela mesma multidão ali se vendeu para os fariseus ali para gritar: crucifica-o. Aquela mesma multidão que um dia Jesus estava no meio deles pregando na sinagoga, aquela mesma multidão que Jesus ensinou, eles estavam ali gritando: crucifica, crucifica. E Jesus sabia disso. Jesus, no momento que ele pegou os pães e levantou ali, ele sabia que aquela multidão ia o negar. Jesus, no momento ali que ele chamou Pedro para ser seu discípulo, ele sabia que Pedro ia negar 3 vezes. Jesus, no mesmo momento ali que Jesus chamou Judas, sabia que Judas ia trair. No mesmo momento que Jesus te chama hoje, ele sabe como você está, ele conhece seu coração, ele sabe a sua necessidade, ele sabe a sua dificuldade. O Senhor sabe, irmão. O Senhor sabe como está o seu coração, o Senhor sabe como está a sua vida, independente se você já negou, independente se você vai negar hoje, independente de como você está. O Senhor sabe do seu coração. E ali ele chega, o Senhor Jesus ali fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Eu fico imaginando a humilhação de Jesus, porque ele era Deus, ele era o próprio Deus encarnado em pessoa, ele era o próprio Deus que veio sobre a terra aqui, veio com uma missão, e ele foi humilhado, porque aqui na palavra, como a gente leu, fala assim, que o povo ficava olhando e falava assim: se você é o Deus, desce daí, se você é o Deus, desce dessa cruz, se você é o Deus, salva-te a ti mesmo, se você é o Deus aqui, salva você mesmo. Você não curou o cego, você não curou o paralítico, então por que você não se salva? O mundo não conseguia entender o caráter de Jesus, o mundo não conseguia entender o amor de Jesus, porque não conseguia entender por que ele está calado, o mundo não conseguia ver assim: nossa, por que Jesus está calado? Por que Jesus não fala nada? Por que Jesus está assim? O mundo não conseguia entender, aquele povo não conseguia entender, porque o mundo tinha um caráter mau, e Jesus tinha um caráter santo, Jesus tinha um caráter puro. E Jesus fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. A gente vê ali a dor de Jesus física, a dor de Jesus ali emocional, porque Jesus foi traído por aqueles que Jesus ensinava, Jesus foi traído por aqueles que Jesus discipulava, aqueles que Jesus confiava a missão de pregar o Evangelho. Jesus foi traído, Jesus sofreu a dor física, a dor emocional. Eu quero falar para você nessa noite: o Senhor sabe Ele sabe o que você sente. Às vezes você pode pensar, falar assim: olha, ninguém me entende, ninguém me conhece, ninguém pode me saber como eu me sinto. Mas eu quero falar para você que Jesus sabe, irmão. Jesus sabe como você se sente, Jesus sabe o seu coração, Jesus sabe o que é um paralítico ali na cruz, ali, porque ele ficou paralisado ali, sem poder descer. Jesus sabe o que é falar e não ser ouvido. O Jesus sabe o que é ser humilhado, o que é ser traído para aquelas pessoas que você ama, para aquelas pessoas até vezes que você abençoou, que você ajudou. O Senhor sabe, irmão. O Senhor sabe do seu coração nesse dia. O Senhor sabe da sua vida melhor do que ninguém. Ele sabe. Jesus estava agonizando naquela cruz ali, porque na palavra de Deus fala assim, que lá no Getsemane Jesus suava sangue do desespero de saber que tinha que enfrentar aquela cruz, de saber que ele tinha que morrer levando todos os pecados do mundo, sabendo que ele tinha que morrer santo, sem pecado. Jesus agonizava ali, ele estava agonizando. Mas sabe qual que foi a visão de Jesus? Jesus não via você hoje. Jesus te via hoje nesse lugar aqui, escutando a palavra de Deus. O Senhor te vê, irmão. O Senhor pagou um preço naquela cruz ali, não foi preço em vão, ele não pagou aqui para ganhar reinos, ele não comprou, ele não
morreu ali para ganhar troféu, para ganhar elogios. O Senhor morreu por você, irmão. Ele morreu pela sua vida, Ele morreu pela nossa vida, Ele morreu para que hoje nós tivemos verdadeira vida. Porque o mundo, como a gente viu no começo, está em destruição, está em guerra, porque não se achega a Jesus. Porque não se aproxima do Senhor Jesus. Por isso que o mundo tem estado nesse estado. Mas nós aqui nessa noite vamos tomar um propósito com Deus. Nessa noite o Senhor tem planos na nossa vida. Nessa noite o Senhor vai transformar vidas, vai libertar, irmão. Abre o seu coração, porque o Senhor quer falar no seu coração. Eu fico imaginando assim a determinação de Jesus, que era alvo e salvação. O Senhor tinha um alvo. Além de ele olhar para a cruz, ele sabia que ele tinha aquela dor, tudo aquilo, mas o Senhor tinha um alvo, que era salvar nossas vidas. O Senhor tinha um alvo de salvar de quê, irmão? Do salário do pecado, como a gente viu na pantomime. O salário do pecado é um salário pesado, muitas vezes é um salário que gera morte, um salário que nos tira a vida, que não tem prazer, sabe? Porque nós colocamos a vida em outras coisas, nós colocamos a vida no dinheiro, nós colocamos a vida em voo, como o Luizinho falou, mas como nós colocamos a vida do Senhor no nosso trono, a nossa vida é diferente, a nossa vida é transformada. E a gente vê que o amor de Deus é um amor sobrenatural. A gente vê que o amor do Senhor é um amor incondicional, um amor sem condições, um amor sobrenatural. Eu não consigo para você nesse dia te explicar como é que é o amor de Deus. Eu não consigo com palavras te falar que amor é esse. Eu não consigo com o meu entendimento, com a minha humilde sabedoria te explicar porque é um amor sobrenatural, irmão. É um amor que não se mede palavras, é maior que o meu entendimento, é maior que a imaginação. É um amor que me envergonha porque Ele sabia todas as vezes que eu ia negar, todas as vezes que eu errei, todas as vezes que eu peguei. Mas mesmo assim Ele falou assim, eu vou morrer pela sua vida, eu vou me entregar, eu vou calado ali, eu vou como um cordeiro mudo ali à cruz do Calvário para morrer, para que hoje você tivesse vida, irmão, para que hoje você recebesse o Senhor Jesus. Eu quero falar para você nessa noite, o plano do Senhor é mudança de vida, o plano do Senhor é transformação na sua vida, irmão. Eu vejo ali que o sacerdote, aqueles príncipes que falavam assim, Jesus desce da cruz, se você é o Messias, desce da cruz. Aqueles homens queriam um governo político, eles queriam um reino. Eles criam que o Messias ia vir estabelecer um reino político, um reino que ia tirar Roma do poder, e os judeus iam ser governados por um judeu. O que os fariseus queriam era isso. Eles queriam um governo político. Mas o plano de Deus era reinar nos corações. O plano do Senhor é reinar na minha vida e na sua. Esse que era o plano do Senhor, por isso que eles não entendiam, por isso que eles blasfemavam e humilhavam eles, porque eles não entendiam o plano de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus, nós não entendemos por que o mundo está assim, por que tanta coisa acontece, porque o plano do Senhor é reinar no meu coração e no seu. Como o Senhor pode reinar numa vida sem reinar primeiro no coração? Como o Senhor pode tomar conta de uma vida sem reinar no seu coração? O alvo do Senhor é nossos corações. Ele não obriga você a andar com Ele, mas Ele faz um convite para você, eis que eu estou à porta e bato. Se você escutar a minha voz hoje, abre o teu coração e eu cearei contigo. Essa é a voz do Senhor, essa é a vontade do Senhor, que nós abrimos o nosso coração para a palavra do Senhor. A gente vê dois ladrões. Muitas vezes a salvação é discutida, a salvação ela é falada, fala assim, nossa, o que é preciso para ser salvo? Então, várias religiões falam de diferente maneira. Como que é para ser salvo? A gente vê a história de dois ladrões. A salvação não é por obra, a salvação não é porque eu sou bonzinho ou porque eu faço isso, a salvação não é. Existiam dois ladrões, um estava à esquerda de Deus e blasfemava com Jesus, falando assim, olha, salva você e a nós também. Se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz e permita que nós descemos também. Aquele homem desafiou a Jesus, Jesus ali calado, humilhado ali, mas um outro ladrão chega até Jesus e fala assim, olha, você nem assim você teme a Deus. O outro ladrão repreende o ladrão ali e fala assim, olha, nós estamos na mesma condenação, nem assim você teme a Deus. Nós estamos mortos aqui pelos nosso próprio erro, pelos nosso próprio pecado, pelo nosso próprio salário. Nós estamos mortos, por isso nós estamos aqui perecendo. Mas este homem nada se fez. Essa declaração desse ladrão resume em duas coisas. Arrependimento. Aquele homem, ele reviu o seu estado, ele viu que ele era um pecador, ele reconheceu perante Jesus, olha, eu sou pecador, Senhor, eu sou falho, eu estou aqui, eu estou morrendo crucificado aqui porque eu errei, porque eu falhei, eu estou morrendo aqui porque eu tive uma vida em vão, uma vida cheia de pecado, por isso que eu estou aqui.
Outra coisa, confissão. Ele confessou ao Senhor que Jesus era o Senhor. Ele reconheceu ali que Jesus era o Deus. Ele reconheceu, ele falou assim, olha, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu paraíso. E o que Jesus disse? Jesus chegou e falou assim, hoje mesmo tu estarás no paraíso. Eu quero falar para você, hoje mesmo terão vidas, hoje que estarão com o nome escrito no livro da vida. Hoje mesmo o Senhor vai fazer salvação aqui. Hoje o Senhor vai operar grandemente. Hoje mesmo o Senhor tem plano. A gente muitas vezes... Tem outra passagem bíblica que fala em Efésios 2:8. Fala assim que a gente somos salvos não por obras.